eu quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Você que sempre nos acompanha através da internet, através do Spotify, ou, quem sabe, através do Instagram, ou pelo Facebook, a DEF Europa, ou pelo canal Mel de televisão, aqui na Rede Semear. Muita gente pelo YouTube, Rede Semear, pelo YouTube, nos acompanha, muitos são inscritos e muitos compartilham. E você que sempre nos acompanha pelo YouTube, Rede Semear, no YouTube, Deus abençoe também a sua vida de forma especial. Pelo Facebook, muita gente também nos acompanhando, pelo Instagram e também pelo canal Mel de televisão, que é mais aqui, somente em Portugal. Então, nós vamos hoje para a lição de número 2, a beleza e a glória do culto levítico. Amém? A beleza e a glória do culto levítico. Então vamos lá, qual é o tema da nossa lição de hoje? A beleza e a glória do culto levítico. Muito bem, a beleza e a glória do culto levítico. Esta é a parte A da lição. Nós iremos estudar a parte A parte B será dada na terça-feira, a parte B da nossa lição. Já foi citado aqui o texto áureo, mas é bom ficar gravado. Nós vamos falar novamente o texto áureo. Eu quero que vocês me ajudem, por favor, vamos lá? Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E eu vejo aí essa expressão de Levítico 9, 23, entraram e saíram, porque na verdade nem todo mundo que entrava podia sair. Quantos entendem? Diga amém. Então eles entraram, o texto diz que isso aqui é um versículo bíblico, o textual de hoje, eles entraram e saíram. Então havia uma expectativa muito grande quando os sacerdotes entravam na tenda da congregação. Havia uma expectativa grande. E como nós bem sabemos que o sacerdote, ele tinha que entrar, e ele entrava com pequenos sinos nas suas roupas. E enquanto ele movimentava lá dentro da tenda da congregação, as pessoas ficavam pelo lado de fora naquela expectativa, ouvindo o barulho do sino. E se porventura o sacerdote parasse um pouquinho ali de movimentar, a expectativa aumentava. Será o que aconteceu? Então, porque quem se apresentava na tenda da congregação precisava estar santificado, deveria estar purificado, não poderia ser de qualquer jeito, de qualquer maneira, estar na presença de Deus. Quem ousava estar na presença de Deus precisava estar preparado para estar na presença do Senhor. Hoje, nós podemos observar que nem todas as pessoas estão prontos, preparados para entrar na presença do Senhor. Então, eu acho bonito esta expressão, entraram e depois saíram. Então, eles entraram e eles saíram. E quando eles saíram, a Bíblia diz que eles abençoaram o povo. E quando eles abençoaram o povo, a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então, é lindo essa expressão, deles saírem da presença do Senhor. Eles saem com bênçãos para dar. Então, eles abençoam o povo. Eles saem com algo de Deus para o povo. Por isso que é muito bom uma coisa, já aqui elencando ou alencando dentro deste texto áureo, que é muito importante,
é que todas as vezes que a gente entra na presença de Deus e quando a gente sai, a gente tem bênção para dar para o povo de Deus. Amém? Então é muito importante nós entrarmos na presença de Deus, porque todas as vezes que a gente sai com algo para oferecer para o povo. E aí sabe o que vai acontecer? Aí o povo vai ver a glória de Deus. Aleluia. É somente o texto áureo. Vamos para a verdade prática. Por favor, leia para mim. Muito bem. Então, o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. Então, nesta verdade, que é uma verdade que deve ser prática, este verdadeiro culto divino não se impõe, por ritualismo. E nós vamos falar mais na frente sobre esta verdade prática. E nós bem podemos contemplar que a glória de Deus, ela não pode faltar todas as vezes que nós levemos o nosso culto, e ele é verdadeiro, certamente esta glória, ela não vai faltar, porque todo culto verdadeiro, há manifestação da glória de Deus. A nossa leitura em classe, Levítico 9, do 15 a 24, quero deixar registrado, Levítico 9, 15 e 24, já essa leitura foi a leitura oficial, que já foi lida aqui durante a escola. Essa leitura foi feita, completa, aqui no momento da leitura oficial. Antes de nós ainda adentrarmos na lição, nós iremos primeiro ver essa definição de culto, a definição de culto. A palavra culto é originária do vocábulo latino culto e significa adoração ou homenagem que se presta ao supremo ser. No grego, temos duas palavras para culto: latreia, que significa adoração, e proskuneu, que significa reverenciar, prestar obediência, render em homenagem. Essas são as definições etimológica e antropológica. Essas duas definições da palavra culto, Palavra culto, que significa adoração ou homenagem que se presta ao supremo ser. Outra definição também que nós podemos ver é a definição teológica. O culto é o momento de adoração que tributamos a Deus. Essa é a definição teológica. Marca o encontro do supremo ser com os seus adoradores. Então, culto, nós temos essa definição teológica, que é a adoração que nós tributamos a Deus. É o que nós sempre fazemos no nosso culto. É esse momento também de adoração, de entrega. E nós viemos sempre à escola, à igreja, ou até mesmo à escola, na casa do Senhor, nós viemos entregar aquilo que nós temos. Culto é entrega. Culto é uma homenagem, para alguém.
é você prostrar diante do supremo ser. Isso é o significado de culto. É prostrar-se, entregar-se a um supremo ser. Na antiguidade, quantos me ouvem, diga amém. Se alguém conversar, eu vou falar seu nome aqui. Na antiguidade, os reis, eles eram reverenciados. E as pessoas faziam com os reis como se cultuasse a presença do rei. Quando o rei, ele entrava numa cidade, as pessoas que ali porventura estivessem na rua, ou até mesmo as pessoas que saíam para ver o rei, e quando elas entravam na presença do rei, elas prostravam diante do rei. Eles davam aquela honra, eles davam aquela pompa para o rei. Por quê? Porque o rei, ele era o dono da nação, ele é o governo da nação, ele era dono também das pessoas. Ele dizia vai, tinha que ir, ele dizia vem, tinha que vir. Ele decidia quem morria e quem vivia. Então o rei, ele era reverenciado. É como se as pessoas cultuassem o rei. As pessoas, quando chegavam na presença do rei, ele ia no palácio e que o rei autorizava entrar na sua presença, então a pessoa já na entrada, ela já se curvava em reverência ao rei, ela se inclinava, e ela vinha inclinada, e quando ela chegava perto do rei, ela abaixava, colocava o seu rosto no chão, olhava para o rei, colocava o seu rosto no chão e dizia: viva o rei. As pessoas davam a total reverência. Por quê? Porque ali tinha uma pessoa nobre, uma pessoa grande, uma pessoa importante, e o mais importante da sua nação. Isso nos dá uma demonstração que o nosso Deus, ele não é rei. Pelo contrário, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele é criador dos céus e da terra. Ele é quem é o verdadeiro dono, porque ele diz em sua palavra: não temas ao homem que pode verdadeiramente matar, tirar a sua vida, mas não pode colocar você aonde quer depois da sua morte. Antes temei a Deus, porque a Ele pertence a vida, e mesmo depois da morte é Ele quem dá o destino. Então o nosso respeito, a nossa reverência, a nossa continência tem que ser ao verdadeiro Deus. Por isso, quando você adentrar a esta casa, a casa de Deus, já entra prostrando, já entra reverenciando, e cada vez mais que você vai se aproximando de Deus, você vai homenageando a Ele, dando a Ele a glória, o louvor, porque isso é que é a beleza do culto da igreja de Cristo. Reverenciar, entregar, adorar, se colocar à disposição, reconhecer o seu senhorio, reconhecer o seu governo, reconhecer que é criador, reconhecer que é dono dos céus e da terra, reconhecer que pode não somente tirar a vida, mas também dar o destino da vida. Ele é Deus e Ele merece a honra, a glória e o louvor. Então é necessário que nós demos a este Deus essa homenagem devida. Por isso, queridos, que nós
aprendemos durante as duas primeiras aulas, a aula A e a aula B, no tema da primeira lição, e nós iremos aprender muito. E eu ouvi aqui o presbítero Ícaro dizer na quinta-feira, quando entregava a mensagem, que depois da primeira aula ele já não é a mesma pessoa e já não cultua mais do mesmo jeito. Nós precisamos de mudar a forma de nós cultuarmos e nos entregarmos para Deus. Aleluia. Dar o verdadeiro culto ao Senhor. Tem muita gente cultuando de forma errada, de forma incorreta. Vamos para o objetivo. Antes de entrarmos ainda na introdução, vamos para o objetivo geral da nossa revista. Eu quero convidar a minha assessora de comunicação, Maila Soares, que vai estar neste momento contribuindo também, dando o seu contributo nesta aula de hoje. Objetivo geral. Objetivo geral: conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Objetivos específicos: primeiro, mostrar como era o culto no Antigo Testamento. Segundo, elencar os elementos do culto levítico. Terceiro, explicar as finalidades do culto levítico. Muito bem, esses são os objetivos, esses são os objetivos específicos: mostrar, elencar e explicar. Mostrar como era o culto no Antigo Testamento. Elencar os elementos do culto levítico. E explicar as finalidades do culto levítico. Então, a nossa lição de hoje, nós iremos mostrar como era o culto no Antigo Testamento. Bem como também vamos elencar este culto do Antigo Testamento com os elementos do culto levítico. Explicar também essas finalidades do culto levítico. O objetivo geral é conscientizar de que o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. Nós vemos que esse objetivo geral é também o nosso texto áureo, ou seja, a nossa verdade prática é também o nosso objetivo geral da nossa revista. Vamos entrar neste momento na introdução, entrando assim realmente na nossa revista, tendo em vista que nós já observamos aí os objetivos específicos da lição, também o objetivo geral. Podemos também ver a forma, de culto, a definição de culto teológico, bem como também etimológico e também antropológico. Nós já vimos essas definições a respeito de culto. Vamos entrar então na introdução da nossa lição. O que é o culto divino? Não é fácil responder a essa pergunta, pois no ato da adoração ao Deus único e verdadeiro, temos de evitar dois extremos. Primeiro, a informalidade profana e indecente e o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Muito bem. Meus irmãos, há um choque já aqui, logo na introdução, muito forte, e somente nesta introdução já daria para nós entendermos esta lição e também já passarmos aqui pelo menos 45 minutos só aqui nesta primeira parte da introdução. A pergunta é feita o seguinte: o que é o culto divino? O que é o culto divino? Sabemos que muitas pessoas, a maioria dos cristãos nos dias de hoje, não sabem o que é um culto divino. E não é fácil responder a essa pergunta, pois no ato da adoração ao Deus único e verdadeiro, temos de evitar dois extremos. E aqui, esses extremos,
é que realmente nós temos aqui muita coisa a estudar nesses extremos. O primeiro extremo é a informalidade profana e indecente. Irmãos, coisas que se devem evitar no culto divino. A informalidade profana. A maioria das pessoas, irmãos, não querem cultuar a Deus de maneira formal. Querem adorar a Deus, querem cultuar ao Senhor de maneira informal. Além da informalidade, a informalidade é profana, é indecente. Se você for observar, e se você for ver por aí, se você for assistir vídeos na internet, você vai prestar atenção, irmãos, os tipos de pessoas de profanação e de indecência que estão cultuando a Deus. As pessoas não têm formalidade nenhuma. É de qualquer jeito. É de qualquer forma. As pessoas vêm para a igreja com o chapéu na cabeça, com o boné na cabeça, virado para trás. Com qualquer roupa de qualquer jeito. Para eles, quanto mais solto, melhor. As mulheres fazem vergonha você olhar para as roupas delas. Indecente. Irmão, como cultuar a Deus, como dar o verdadeiro culto a Deus, com essas informalidades profanas, indecentes? Não há possibilidade. Será que Deus recebe este culto? Então, muitos está dirigindo louvores, aí alguém olha, mas eu vejo e chega a chorar. Irmãos, eu vou falar uma coisa que pode chocar você. Deus não está importando com lágrimas de ninguém, não. Deus não responde a lágrimas, não. Quem disse que Deus responde a lágrimas? Tem pessoas que estão achando que Deus se comove com lágrimas. Irmãos, Deus não se comove com lágrimas. Deus se comove com um coração quebrantado. É com isso que Deus se move. Coração quebrantado. Porque às vezes você vê essas pessoas aí, eles adoram, eles cantam e choram. E às vezes você lá de frente da televisão ou diante do YouTube chora também. Sente até arrepio. Mas está diante de uma informalidade profana e indecente. Que são coisas, irmãos, que não podem falar na igreja, porque senão vai correr com os jovens, senão vai correr com os levitas, senão vai correr com os instrumentistas. Porque geralmente os instrumentistas querem estar de qualquer jeito, os levitas querem estar de qualquer jeito, querem estar mais livre. Então nós não podemos tocar nisso. Não podemos falar sobre isso. Aqui nem somente a gente fala, mas aqui tem que passar e ainda ler lá no mural. Aleluia. É dessa forma que cultua ao Senhor. Aleluia. É roupa decente, não pode ser profano. Aleluia. Tem que entrar na casa de Deus de maneira formal. Aqui tem sim formalidade. É preciso, irmãos. É preciso que nós honremos a Deus. É preciso que nós coloquemos diante da presença de Deus. Olha o que nós falamos há pouco. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação e saíram. E abençoaram o povo. É preciso que a gente entre na presença do Senhor. E que a gente saia com bênção para dar ao povo. Não é entrar na presença do Senhor e sair mais vazio ainda.
Tem pessoas que dizem, eu entrei na presença do Senhor, eu estive na presença do Senhor, mas sai mais vazio, irmão. Sai quebrado. Por quê? Porque não tem a verdadeira formalidade, né? O ato de adoração a Deus tem que ser único, irmãos, e verdadeiro. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, uma coisa que é interessante. Nós não podemos puxar o culto para a gente. Isso é ser profano, irmão. Tem pessoas que querem puxar o culto para si. Se fosse eu que tivesse cantado, a glória tinha descido. Se fosse eu que tivesse pregado, a glória tinha descido. Se fosse eu que tivesse dirigido o culto, as coisas tinham andado melhor. O culto não é para você, o culto é para Deus. Aleluia, deixa de ser profano. Aleluia, coloca o propósito diante de Deus. Aqui na casa de Deus não tem ninguém bom, ninguém grande. Não, quem é grande aqui é Ele, quem é bom aqui é Ele, quem merece louvor aqui é Ele, quem merece exaltação aqui é Ele. O culto é para Deus. Esse negócio de cultuar homem, irmãos, tem tanta coisa para falar, mas eu vou pular, irmãos. Vou deixar para mais para frente. Ainda estamos na introdução. Nós temos aqui muita coisa hoje, porque nós temos só no primeiro tópico, nós temos 5 subtópicos. E um dos subtópicos nós temos A, B e C. E no segundo tópico, nós temos 6 subtópicos. Então, é muita coisa e nós precisamos de terminar no tempo hábil. Vamos lá, introdução, o culto divino. Deus deixou ordenanças e instruções quanto à essência de seu culto, no livro de Êxodo e Levítico. E nessa lição, iremos ver a beleza e a glória do culto levítico. É justamente isso. Deus deixou ordenanças e instruções quanto à essência de seu culto no livro do Êxodo e Levítico. E nessa lição, nós iremos ver a beleza e a glória do culto levítico. Então, como eu disse inicialmente, é preciso que o culto tenha beleza, irmãos. É preciso que o culto tenha glória. Um culto sem glória, um culto sem beleza, não é culto. Então, vamos ver a beleza e a glória do culto. Vamos para a próxima introdução ainda. Que a nossa adoração a Deus conte igualmente com a presença do Espírito Santo em todos os atos. Sem a glória de Deus, nenhum culto tem validade. Ponto central. Deus não se agrada de um culto que se impõe pelo ritualismo. Muito bem. Um culto sem glória é um culto sem validade. Quando é que o culto recebe a validade de Deus? É quando a glória dele se manifesta. Ele vem receber o culto, ele vem receber a adoração, ele vem receber verdadeiramente todo louvor, toda adoração, toda entrega a ele. E o ponto central da revista, da nossa lição de hoje, é esse: Deus não se agrada de um culto que se impõe pelo ritualismo. Então Deus, ele não vai agradar, ele não se agrada, ele não está neste culto. O culto que se impõe pelo ritualismo, Deus não se agrada deste culto.
ele não estar neste culto. Mas nós vamos ver o verdadeiro culto que mostra a beleza e também a manifestação da sua glória. Vamos entrar no tópico de número 1, o culto do Antigo Testamento. A palavra culto deriva do latim culto e significa adoração ou homenagem a Deus. Vejamos o que é o culto divino e o seu desenvolvimento. Primeiro, na era patriarcal. Segundo, no período de Moisés. Terceiro, no tempo de Davi e de Salomão. E quarto, após o cativeiro babilônico. Muito bem. A palavra culto, como já dissemos na introdução, deriva do latim culto e significa adoração ou homenagem a Deus. Culto aí é com o mesmo no final, né, do latim, significa adoração ou homenagem a Deus. Então vejamos o que o culto divino e o seu desenvolvimento. Então nós vamos estudar aí tanto na era patriarcal, no período de Moisés, no tempo de Davi e de Salomão e também após o cativeiro babilônico. Então nós vamos ver a beleza, né, desses cultos, tanto na era patriarcal, e eu quero até um pouquinho, a revista não nos apresenta, mas eu gostaria de apresentar para vocês até antes da era patriarcal também, no período de Moisés, no tempo de Davi e de Salomão e também após o cativeiro babilônico. Então vamos entrar no primeiro subtópico sobre a definição do culto. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada um de suas criaturas morais, anjos e homens, muito particularmente de Israel no Antigo Testamento. E agora da igreja, para que todos, em todos os lugares e tempos, glorifiquem-no como o Criador, Senhor e Mantedor de todas as coisas. Salmo 100 e Apocalipse 14, 7. Muito bem. Então, nós vemos essa definição aqui no primeiro subtópico. O culto divino é o serviço amoroso, voluntário e exclusivo. Tome nota disso. O culto divino, nós estamos falando da essência do culto divino, é o serviço amoroso. Se não for com amor, irmãos, não adianta, não é culto. Se for só para agradar o pastor, se for simplesmente para encher mais uma cadeira, se for simplesmente porque vai faltar alguém no ministério de louvor, não. O serviço, o verdadeiro culto divino, é o serviço amoroso. Isso tem que fluir de dentro de nós, isso tem que vir lá de dentro. Tem que ter amor para fazer. Por isso que tem pessoas que não conseguem fazer. Por quê? Porque não faz com amor. Outra questão é também ser voluntário e exclusivo. Este culto é o culto que Deus requer de cada um de nós. Que seja um serviço amoroso, que seja voluntário e que seja exclusivo. Exclusivamente para adorar a Deus. Eu amo meu pastor, gosto muito dele, mas eu faço porque eu tenho um amor voltado ao meu Senhor. Aleluia. Quando você faz isso, irmãos, o homem, quando te decepcionar, você não está nem aí. Você passa de lado. Você não está nem aí para homem. Por quê? Porque você faz para o seu Senhor. Aleluia. Você faz voluntário, você não está importando. Porque a voluntariedade está na sua vida, voltada para Deus. Você não vai dizer assim: eu me arrependi de ter feito. Eu não deveria, ninguém agradeceu. Ninguém falou meu nome. Ninguém importou comigo. Ninguém me deu um obrigado. Aleluia. É totalmente voluntário. Eu presto meu serviço em adoração
adoração a Deus, mas é algo voluntário, algo que vem de dentro. Aleluia! Eu não estou importando se eu não agradei A ou B, ou se ninguém deixou de agradecer ou que se agradeceu. O importante é que eu quis agradar a Deus com o meu serviço amoroso e voluntário. Aleluia. Exclusivamente para Ele. Este era o culto, irmãos, do Antigo Testamento, particularmente em Israel. Eles tinham esse prazer, essa alegria, e era Deus que requeria isso. Por isso que Deus vai ordenar a Moisés para escrever. E uma das coisas que eu vou voltar a dizer aqui, que é importante, que Deus, irmãos, Ele não cobra antes que ensina. Quando Ele viu que o culto estava tomando algumas direções que precisava de formalidade, Deus falou: não, escreve o Levítico, porque esse manual para me ensinar o meu povo a me adorar, ensinar o meu povo a me buscar de forma correta. Estão me buscando de forma incorreta. Eu vou mostrar ao meu povo como me busca de maneira correta. E agora, a igreja também, em todos os lugares, em todos os tempos, glorifiquem-no como o Criador, Senhor e mantenedor de todas as coisas. Então, é preciso que nós busquemos a Ele, né? E essa é a definição do subtópico número 1, excelente, sobre essa questão do culto. Esse é o culto divino. O culto é uma prestação de serviço amorosa, é voluntário e é exclusivo para Deus. Amém? É você fazer de forma exclusiva para Deus. Não é fazer para A nem para B, para A ou B gostar. Não, se você fizer para Deus gostar, todo mundo vai gostar. Aleluia. Se você querer agradar a Deus, irmãos, você vai agradar também ao pastor e vai agradar mais outras pessoas. Subtópico número 2. O primeiro grande patriarca a prestar culto a Deus foi Noé. Gênesis 8:20. Abraão, Isaque e Jacó também construíram altares para adorar ao Senhor. Muito bem. Nós vemos aqui na era patriarcal, no segundo subtópico, o primeiro grande patriarca a prestar culto a Deus foi Noé. Então nós vemos que logo após o dilúvio, a primeira coisa que Noé fez, quando as águas secaram, e quando ele desce com a sua família e com todos os animais da arca, a primeira coisa que Noé vai fazer é o quê? Um altar para Deus. Noé vai fazer um altar para Deus. Gênesis 8, versículo 20. Ele vai fazer um altar ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai cultuar a Deus. Então nós vemos que logo no início, e Deus agradou do culto, do sacrifício que Noé fez para ele. Abraão, Isaque e também Jacó também construíram altares para adorar ao Senhor. Nós vemos que todas as vezes, aonde Abraão parava, irmãos, ele levantava um altar para Deus. Ele aprendeu a levantar altar para Deus. E uma coisa interessante na vida do cristão, irmãos, é onde você chegar, é preciso que você levante um altar para Deus. Existe o nosso culto individual a Deus. Você chegou no seu trabalho, vai trabalhar, levante um altar para Deus lá dentro do seu trabalho. Deixa eles perceber que você tem um ser supremo. Aleluia. Deixa no seu trabalho perceberem que você é adorador, que você cultua a um Deus Todo-Poderoso. Essa era a diferença de Abraão. Abraão chegava, ele colocava, construía um altar para Deus, para adorar ao Senhor. E isso é
sirva de experiência para nós também, aonde nós estivermos, aplicando na nossa vida, é preciso que nós levantemos também altar para Deus, né? Então, essa era patriarcal, nós vemos aí Noé, Abraão, Isaac e Jacó, né, que construíram altar para Deus. Terceiro subtópico. Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Muito bem. Êxodo 12, 21 a 26. Então, esse terceiro subtópico do tópico 1, no período de Moisés. Então, aqui nós vamos observar que a partir de Moisés vai acontecer algo maravilhoso. Deus, através de Moisés, vai entregar leis e instruções para que o culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Então aqui nós vamos ver a institucionalidade do culto. É a partir daqui que nós vamos ver Deus instituir a instituição ou a institucionalidade do culto a Deus. Vai partir agora com Moisés. Deus vai dar leis e instruções para que o culto agora não seja mais um culto que as pessoas possam fazer de qualquer jeito ou de qualquer forma. Então agora vai haver leis e também vai haver as instruções. E o culto passa agora a ser um culto teológico, litúrgico e congregacional. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Geralmente, nós queremos fazer a vontade de Deus. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que fazer da forma que Deus gosta. Da forma que Deus gosta. Um dia um jovem no Brasil me procurou e disse: pastor, olha, eu vou para uma entrevista de trabalho, é o meu primeiro trabalho, eu não tenho experiência, e eu queria que o senhor me instruísse para mim chegar lá, e eu vou conversar naquela entrevista, eu estou um pouco nervoso, e eu preciso de saber como é que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu preciso desse emprego. E ele disse: eu não sei fazer o trabalho, é o meu primeiro trabalho, eu não tenho experiência nenhuma. Eu disse: olha, então você vai chegar lá, você vai se apresentar, né, o seu futuro patrão. Então você diga para ele, e diz assim: olha, eu tenho facilidade, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu tenho muita facilidade de aprender o que me ensina. Se o Senhor me ensinar, eu terei facilidade para aprender. E eu disse para ele: não só isso, mas diga para ele também que você também tem facilidade de obedecer e de seguir instruções. E que você vai ter, além de você ter habilidade, facilidade para aprender as coisas, você também tem facilidade de obedecer e de seguir instruções. Então, você vai agradar ao coração do seu futuro patrão. Porque não adianta chegar com mentiras, com isso e com aquilo. É preciso você chegar com a verdade. E você tem que propor isso e colocar isso no seu coração, de você fazer assim, porque você vai agradar o coração daquele homem. Então, olha que coisa interessante, olha que instrução. Diga que você tem facilidade para aprender. Segundo, que você tem habilidade e facilidade para obedecer e seguir instruções. Então ele chegou lá com essas instruções, irmão, foi empregado no mesmo dia. O patrão não deixou nem ele voltar. Falou: não, já fica aqui para você começar já a aprender. Eu vou ver se você tem facilidade mesmo para
aprender, habilidade para aprender, para obedecer e para seguir instruções. É uma pessoa assim que eu estou querendo. Por quê? O patrão estava na mente dele, as pessoas entravam e saíam, ele não conseguia ter uma pessoa. Chegou uma pessoa sem experiência, uma pessoa que não sabia fazer nada, mas que encaixava com tudo que o patrão queria. Queria uma pessoa obediente, uma pessoa que segue instruções, uma pessoa que tem facilidade para aprender. Então, veja bem, queridos, Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. Deus vai dar instrução ao seu povo. Agora, olhe bem, será que nós estamos prontos para seguir as orientações de Deus, as suas instruções? Será que nós temos habilidades para aprender as coisas de maneira fácil? Irmãos, tem pessoas que têm a cabeça tão dura, irmãos, que não quer aprender não aprende não. Ele não tem facilidade para aprender. Ele não quer aprender coisas novas. Ele não quer aprender por quê? Não, eu aprendi desse jeito, eu fiz desse jeito, porque o padre fulano de tal, porque a Nossa Senhora de Fátima, porque a Maria, porque eu aprendi assim, porque a minha bisavó, porque o meu bisavô, porque o meu pai. Ele não tem facilidade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, fala, porque eu tenho habilidade e facilidade de aprender. Aleluia. Pode dar as instruções que eu vou fazer de acordo com como o Senhor está mandando eu fazer. Eu tenho facilidade de obedecer. Então, queridos, vocês podem observar que qual é a maior dificuldade do povo de Deus hoje? É isso, irmãos. É seguir as instruções bíblicas, as instruções da palavra de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradar a Deus, irmão. Se eu quero servi-lo, eu tenho que agradá-lo. Eu tenho que obedecê-lo. Eu tenho que seguir as suas instruções. Como é que o senhor quer? Como é que o senhor gosta, patrão, que eu faço? Eu gosto que você faz assim. É assim? Então eu vou fazer assim, não vou fazer de outra forma. Eu vou fazer da forma que o patrão gosta. Isso é formalidade, irmãos. Você fazer do jeito que Deus gosta. Papai, de que jeito que o senhor gosta? Eu gosto assim, meu filho. É assim? Então é assim que eu vou fazer, papai. Aleluia. Porque eu quero te agradar. Aleluia, glória a Deus. Mas o que nós vemos hoje, queridos, as dificuldades são grandes de obediência à palavra de Deus. E Deus é quem organizou o culto. Irmão, a organização do culto não foi feita por homem, não. Foi escrita só por homem, mas quem ditou foi Deus. Nós aprendemos aqui na primeira lição que o livro de Levítico foi humano, é divino humano. Ou seja, o autor do livro é divino humano. Deus dita e Moisés escreve. Deus fala e Moisés escreve. Nós falamos aqui quantas vezes Deus falou a Moisés para Moisés escrever. Então, qual é o nosso papel? Agradar ao Senhor da forma do culto que Ele deseja. É o que nós devemos fazer. Vamos para o subtópico de número 4. No tempo de Davi e Salomão, até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. O cântico de Miriam e o de Débora constituíam manifestações espontâneas que procederam à inserção da música na liturgia do Santo Templo. Êxodo 15, 20 e 21 e Juízes 5. Muito bem, olha, nós já vimos no primeiro subtópico, no segundo subtópico e no terceiro subtópico, a era patriarcal, né, que é a era de Noé,
bem como Abraão, Isaque e Jacó. Essa é chamada de era patriarcal. Também no tópico anterior, nós podemos observar a era de Moisés, que é justamente esta era de Levítico, né? Tanto no Êxodo, já no Êxodo, como aqui diz no capítulo 15 de Êxodo, o versículo 20 e 21 de Êxodo, também essas instruções foram dadas, instituídas em Levítico. Nós podemos observar que também no tempo de Davi e de Salomão, o culto ele foi ampliado, vamos dizer assim. Ele foi tomando outras proporções, que viesse ainda mais agradar a Deus. Até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino. O cântico de Miriam e o de Débora constituíam manifestações espontâneas que precederam a inserção da música na liturgia do Santo Templo. Então, observem bem, nós vemos que Miriam, ela cantou, ele adorou depois da travessia do Mar Vermelho, ela deu uma adoração a Deus, ela louvou, ela tocou o instrumento, e trouxe aquela adoração de gratidão a Deus, por aquela passagem daquele Mar Vermelho, aonde o povo de Israel conseguiu estar do outro lado, salvos e livre definitivamente dos soldados do Egito. Mas aquele louvor foi um louvor espontâneo. Débora também, nós vemos também Débora tendo louvores espontâneos. Não era ainda louvores no templo, na casa de Deus. Ainda não tinha ainda essa instituição formada naquela época, nem na época de Miriam e nem na época de Débora. E quando elas louvaram, isso para dar um entendimento para todos nós, foi algo espontâneo, né? Foi uma manifestação espontânea de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora, a música verdadeiramente foi incluída, né? Os louvores de adoração foi no tempo de Davi e também de Salomão. E nós vamos ver que no tópico 4, a parte B, eu separei aqui para vocês, né? No tempo de Davi e de Salomão, que o culto passou a ser mais rico. Vamos ler? Subtópico 4, letra B. No tempo de Davi e Salomão, com o rei Davi, que também era profeta, salmista e músico, a celebração do culto oficial ao Senhor foi enriquecida, com a formação de coros e instrumentos musicais. Buscando sempre a excelência do culto divino, o rei Davi inventou e fabricou diversos instrumentos musicais. Muito bem, então nós vamos ver aí, queridos, e eu trouxe uma mensagem aqui nos dias do nosso seminário, só para pastores, líderes, sobre o potencial que era Davi. Davi era um potencial. Além de profeta, ele também era salmista e ele era músico. Davi, ele era compositor, ele tocava e ele cantava também. E o que Davi, ele fez? Ele leva essa adoração, esse louvor, também ao templo, à casa de Deus. É Davi, que vai agora trazer a formação de coros, de instrumentos musicais. Porque quando Salomão
inaugura o templo, nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, ele já tinha tudo pronto. Ele tinha hinos escritos, salmos, os salmos escritos. Ele já tinha instrumentos musicais. E ele já tinha levitas. Davi já tinha preparado tudo isso. Então, ele vai depois trabalhar de uma forma organizada. Nós vamos ver na letra C do subtópico 4. Vamos lá, vamos ler no tempo de Salomão. Salomão dedicou-se igualmente ao enriquecimento litúrgico e musical na adoração divina. No auge do Santo Templo, a liturgia hebreia impressionava por sua beleza e arte. Ezequias também destaca-se pelo zelo ao culto do Senhor. Muito bem. Nós vemos, queridos, que até então, até ainda na época de Moisés, ou seja, na época de Davi e de Salomão, ainda a música não tinha sido inclusa, né, nos cultos, na adoração. E quando Salomão ele inaugura o templo, ele vai dedicar essa parte litúrgica da música à adoração divina. Então, ele vai preparar os levitas. E vocês já estudaram sobre isso, e os levitas principalmente. Ele trouxe uma excelência, ele trouxe um enriquecimento para o culto, com a adoração a Deus. Então agora, o culto passa a ser também, ter também um momento de adoração. Então eles começam a adorar a Deus com palmas, começam a adorar a Deus também com instrumentos musicais. Eles começam a adorar a Deus também com as suas vozes. Eles como próprios instrumentos de Deus na adoração. E isso trouxe beleza, é o que nós estamos falando. É o tema da lição. Isso passou a trazer beleza para o culto. Agora, o culto, ele não é um culto assim completamente engessado. Não só tem só palavra, não tem só sacrifício. Aleluia. O culto agora também tem adoração, trazendo enriquecimento para o culto. Isso enriquece o culto, irmãos. O louvor, a adoração enriquece o culto. Tocar instrumentos enriquece o culto, traz enriquecimento ao culto. Porque imagina um instrumento trocando um instrumento. Imagina um instrumento cantando e tocando. Aleluia. E Deus recebendo a adoração. Essa liturgia hebreia impressionava por sua beleza e arte. Então, irmãos, o culto na época de Salomão, que isso já foi preparado por Davi, o culto passou mais belo, passou a ser mais belo. A glória manifesta de Deus, a Bíblia diz que quando a glória descia, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé por causa da nuvem da glória de Deus. Aleluia. Então o culto passa a ser um culto formal, um culto organizado. Então, nós vamos observar aqui, essa figura eu fiz questão de colocá-la, para vocês observar a vestimenta, a indumentária, né, daquele povo, dos levitas que iam para a casa de Deus. Eles estavam preocupados com as suas indumentárias. Eles iam adorar, não era o rei falecido Davi. Eles não iam adorar o tão nobre rei Salomão. Eles iriam para o templo, aleluia, não para adorar o templo, mas eles adentravam ao templo para adorar o Deus de Davi,
o Deus de Salomão e o Deus do templo. Então, quando eles adoravam de maneira formal, litúrgica, de maneira organizada, Deus derramava a sua glória, o seu poder sobre o culto. Aleluia! A glória de Deus se manifestava de uma tal forma que os sacerdotes não conseguiam se manter de pé. Aleluia! Ei, irmãos, mas como nós desejamos que quando às vezes nós vemos aqui na adoração, muitas das vezes nós entramos numa dimensão poderosa. Pessoas se colocam de pé, outras se curvam no chão, com o rosto no chão, outros levantam a mão, tem outros que até correm dentro da igreja. A glória, parece que desce uma nuvem de glória na casa do Pai, aleluia, e os crentes começam a sentir um mover diferente na presença de Deus. Você sabe o que é isso? Isso é a formalidade, é a organização, isso é trazer a riqueza, a beleza, a arte para dentro da casa de Deus, e aí vai agradar a Deus. O louvor vai chegar no céu, a adoração vai chegar no trono da graça, e Deus vai se manifestar no meio do seu povo. Aleluia. Mas hoje o que a gente vê, irmãos? Os levitas, eles querem que a igreja fique de pé. A igreja fica de pé. Aí canta aquele hino morto, e a igreja está de pé, não sabe para quê. Que se pelo menos colocar, o levita chegar com a unção de Deus, olha, eu quero convidar a igreja a noiva de igreja para se colocar de pé, para adorar. E chegar e tirar o microfone e trazer o louvor à noiva de Cristo. Aí a glória vai descer, mas o levita não, eu quero convidar, e coloca o povo de pé. Aí o povo fica aí, mas eu estou aqui fazendo o que de pé? Aí canta aquele hino arrastado, aquele hino frio, aquele hino que não foi preparado, aquele hino que não houve consagração, não houve jejum, não houve madrugada, não houve nada. Aí chega engessado e fica, irmão, levanta a mão, irmão, fica de pé, irmão, creia que Deus abençoar. Aí não acontece nada, o culto fica engessado. Quem está com a boca engessada, está engessado. Tem gente com a mão no bolso sentindo frio e calado, não acontece nada. Mas quando o levita, aleluia, adentra a casa de Deus, cheio da unção e do poder de Deus, começa a adorar. Eu quero ver quem vai ficar sentado, começa a esquentar tudo, aleluia, a glória começa a arder no templo, a fumaça desce, a glória de Deus se manifesta, e há um gozo na casa de Deus. Aleluia. Há uma manifestação, uma glória que desce. Mas isso como que acontece? É de forma natural, irmãos. Não é fabricado. O que impressionava era esta beleza. Se você for ler crônicas, irmãos, você vai observar eles até na indumentária. Hoje, estão preparados, irmãos? Daqui a pouco eu vou começar a aula. Os levitas vêm para a igreja. Os homens com a calça apertada, torando, irmão. Parecendo uma salsicha. Todo apertado. Em cima do altar. Vamos adorar a Deus. Canta, irmãos, canta. Canta, igreja. Vestido uma calça daquelas que e as levitas com a saia rachada, a saia, o pastor está no mural dizendo que a saia tem que ser para baixo do joelho. A saia está para baixo do joelho, mas o rasgado, irmão, está até em cima.
E nós que somos pais, nós temos que estar olhando para nossas filhas quando vai sair de casa. Eu olho para minha esposa. Que roupa é essa? Volta para tirar, nós estamos indo para a casa do Pai. Reverência. Aleluia. E é preciso, irmãos, que nós trazemos temor para o culto, irmãos. Temor, respeito. Não pode subir no altar. Não vem. Você for olhar as pessoas, os levitas. Eles tinham uma indumentária. Leia que vocês vão ver. Eles tinham que vestir de forma composta. Para que Deus viesse receber, irmão, a adoração. Não é de qualquer jeito. Então, isso traz beleza para o culto. Isso vai impressionar. As pessoas chegam, mas moço, você, olha como que esse povo veste. Olha como essas pessoas, elas se apresentam diante de Deus. Olha que forma, para que? Aí alguém pensa, para que tanta formalidade? Aí você diz, a formalidade é para agradar a Deus. Eu vim para a casa de Deus, não é para estar de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Eu estou na casa de Deus porque eu quero agradar ao Rei. Eu quero agradar a Deus. Quinto subtópico do tópico 1. Em 586 a.C., os judeus foram levados em cativeiro à Babilônia, onde permaneceram 70 anos. Nesse período, pelo que inferimos do Salmo 137, a adoração divina foi praticamente esquecida. Mas, com o retorno a Jerusalém, os repatriados, incentivados por Esdras e Neemias, reavivaram o culto levítico. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Durante os 70 anos, quando o povo de Deus foi levado para a Babilônia, lá na Babilônia, o que eles fizeram? No Salmo 137, eles pegaram as suas harpas e penduraram no salgueiro. Aí alguém dizia assim, cante, adore o hino, cante o hino de Sião. Aí eles diziam, não, nós não temos condição de cantar, não temos condição de adorar. Estamos com saudade de Sião. Estamos aqui nesse cativeiro. Eles não tinham prazer, não tinham alegria. Porque, irmão, quem está na Babilônia, quem está no Egito, não tem prazer, não tem alegria. Então eles penduraram as suas harpas. E eu quero mandar aqui uma palavra para quem pendurou a sua harpa, para quem pendurou o seu instrumento musical, para quem pendurou os seus talentos. Aleluia. É preciso que volte a adorar a Deus, a engrandecer o seu nome, a exaltar a sua face. Aleluia. Você, aonde quer que você esteja, é preciso que você movimente de novo. Deus quer a sua adoração, Deus quer o seu louvor, Deus quer a sua exaltação, Deus quer você de volta. Aleluia. Por isso, irmãos, tem que ter sempre homens e mulheres de Deus. Porque é preciso a liderança para levar o povo de volta a Deus, irmãos. Então Deus levantou Esdras e Neemias para trazer de novo o povo à adoração, à busca, à integridade, à honra a Deus. Então eles foram instrumentos de Deus para que o povo voltasse, viesse a estar reavivados, para cultuar novamente a Deus. Síntese do tópico 1. Levítico era o manual do culto no Antigo Testamento. Muito bem, esta é a síntese do tópico número 1.
Levítico era o manual do culto no Antigo Testamento. Vamos para o tópico número 2, para ver se a gente consegue concluir, porque eu preciso concluir esta lição. Vamos entrar no tópico de número 2. Os elementos do culto levítico. A fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomemos como exemplo a consagração do Santo Templo pelo rei Salomão em Jerusalém. Muito bem. Então, a fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino no Antigo Testamento, tomemos como exemplo a consagração do templo pelo rei Salomão em Jerusalém. Então, vamos para o primeiro subtópico do tópico 2. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca Sagrada, foi marcado por uma grande quantidade de sacrifícios de animais, de forma sem igual. O rei Salomão e todo Israel demonstraram a sua ação de graças ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Queridos, a primeira coisa que Salomão fez foi levar a arca de Deus. Ele mandou trazer a arca de Deus para colocar no templo. O que é a arca? O que a arca significa? A arca de Deus significa a presença de Deus. A presença do Senhor. E uma das coisas que nós temos que preocupar, irmãos, no culto divino, é que tem a presença de Deus. Nós temos que trazer a presença de Deus para o culto. Porque senão o culto vai ser como outra coisa qualquer, menos um culto a Deus. O culto divino, é preciso que nós atraiamos a presença de Deus. E Salomão fez aquele templo lindo, bonito, como nós já conhecemos. Uma maravilha, era conhecido como a maravilha dos tempos antigos. Mas toda a pompa do templo, todo o ouro do templo, toda a beleza do templo, não seria nada, não tinha significado nenhum, se não tivesse a presença de Deus. Então ele se preocupa em levar a arca. E agora uma coisa muito interessante é que ele vai agora fazer sacrifícios de adoração e engrandecimento a Deus. Quem sabe quantos bois ele sacrificou? 1000. Ele fez 1000 sacrifícios, irmãos. Imagine depois de uma conclusão de uma obra cara, cheia de ouros, ornamentos, pedras preciosas, tanta coisa que foi gasto no templo. Agora, no dia da inauguração do templo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu quero dar para Deus o meu melhor sacrifício. Eu vou fazer o que eu nunca fiz. Eu vou fazer o que eu nunca vi o meu pai fazer. Eu vi o meu pai levando em sacrifício 1, 2, 5, 10, mas eu nunca vi ele levando 1000. Eu vou fazer 1000 holocaustos ao Senhor, meu Deus, em gratidão, em louvor, em adoração a Ele. Queridos, você quer saber como é que a gente faz a diferença? Sabe como foi que Salomão fez a diferença de Davi? Foi querer fazer melhor ainda. Disse: olha, meu pai foi um excelente homem. O meu pai agradou a Deus, mas eu ainda quero agradar a mais. Eu quero ainda fazer mais. Eu quero ainda chamar mais a atenção de Deus. Isso demonstra, irmãos, que ele não estava apegado com nada. Ele não estava apegado, ele não estava seguro com nada. Porque se tem uma coisa, irmãos, que nós vemos nessa questão do nosso culto a Deus, é ver em que a gente está apegado. Que às vezes a gente está
apegado com tanta coisa, irmãos. A gente vem para o culto, mas na hora da oferta sacrificial não tem. Se eu fizer uma pergunta para você, você seria capaz de responder para você mesmo, não para mim? Quantas vezes você já fez uma oferta sacrificial? O que é uma oferta sacrificial? Uma oferta que você nunca fez. Ou até mesmo que você nunca viu ninguém fazer. Foi o que Salomão fez. Ele disse: eu vou me entregar, eu vou me colocar diante de Deus. Por isso, irmãos, que Deus bradou na noite. Aleluia. A Bíblia diz que Deus de madrugada veio falar com Salomão e disse: Salomão, eu agradei do que você fez. Aleluia. Salomão, eu agradei do que você fez. Aleluia. O seu culto chegou a mim. Tudo que Salomão fez foi para a glória, foi para louvor, foi para a beleza do seu reinado. Não. Tudo que ele fez foi para a glória de Deus. Tudo que Salomão fez foi para agradar a Deus, foi para chamar a atenção de Deus. Ele não estava preocupado em chamar a atenção do povo, ele não queria saber chamar o povo para ele. Não, ele dizia dentro de si: eu preciso de chamar a atenção para Deus. Não adianta esse templo, não adianta essa casa cheia de ouro, cheio de ornamentos, cheio de pedra preciosa, sem a presença de meu Deus. Eu preciso de me entregar, de me lançar, de me jogar diante dele. Aleluia. Aí Deus desce, irmão. E quando Deus desce, Deus não desce para brincar, não. Todas as vezes que nós damos a Deus o melhor louvor, a melhor adoração, o nosso culto racional para Ele, aleluia, Ele vai descer. E quando Ele desce, irmãos, Ele desce para fazer algo. Todas as vezes que nós fazemos algo para agradar a Deus, para dar louvor a Deus, para dar exaltação a Deus, aquele culto voluntário, culto sacrificial, culto com beleza, com graça, o culto amoroso, aleluia. Aí ele vem, ele disse assim: olha o que Deus disse para Salomão. Disse: Salomão, seu pai é o homem segundo o meu coração. Segundo o meu coração, seu pai é. Mas ele nunca fez o que você fez. Você fez uma coisa diferente, Salomão. Você fez uma coisa, irmãos, como Deus quer que nós fazemos alguma coisa diferente. Aleluia. Ei, irmãos, como nós precisamos de cultuar a Deus, entregar. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Paulo diz, Romanos capítulo 12, que o nosso culto deve ser um sacrifício vivo. Aleluia, um sacrifício vivo, um sacrifício total, um sacrifício, aleluia, dado a Ele, racional. Aí Ele vai manifestar a sua glória. Você sabe uma coisa que Davi não tinha? Olhe para cá. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Você sabe uma coisa que Davi não tinha? Tem muita gente que não sabe disso. Paz. Davi em todo o seu tempo não teve paz. Sabia disso? Não teve paz. Foi lutando o tempo todo, irmãos. Até no finalzinho da sua morte, quando ele ia morrer, estava ali já no jeito, já estava lá sendo esquentado, porque nem conseguia se esquentar a si próprio. Já estava montando o governo.
Já estavam preparando o governo. Já estavam preparando o substituto. Até no último dia. Mas Deus disse para Salomão: em todo o teu reinado eu te darei paz. Ninguém vai levantar um canivete, uma espada. Ninguém vai levantar um facão, não vai levantar nada para você, Salomão. Porque eu determinei te dar paz durante o teu reinado. E uma coisa interessante, que Deus nos dá muito mais daquilo que pedimos, até daquilo que pensamos, pelo poder que nele opera. Deus, irmãos, Ele vai dar sempre nos surpreender. Quando você agrada a Deus. Irmãos, eu vim com a determinação para Portugal, da obra do Senhor se expandir em Portugal. Saí da rua sem saída e expandir em Portugal. Mas vou dizer uma coisa para vocês, uma coisa que eu sinto, e às vezes eu falo com o pastor Sandro Soares isso. Uma coisa que eu sinto, que a entrega foi tanta de todos nós. Foi tanta a entrega. Jogamos de uma tal forma diante de Deus, que Deus disse: eu não vou dar só Portugal, não. Você tem pedido Portugal, mas eu vou dar mais. Eu vou dar mais, porque eu agrado daqueles que buscam a minha face com sinceridade. Aleluia! Deus vai dar mais, meu irmão, minha irmã. Quando você adora Ele, faz para Ele, engrandece o nome dEle, faz voluntariamente a Ele. Aleluia! E a beleza do culto é para Ele. Ele diz: eu vou dar mais, eu vou fazer mais, eu vou agir, aleluia, ao seu favor, porque Ele é Deus. Aleluia. Deus sempre vai fazer, irmãos, quando você se entrega. Alguém me disse aqui um dia, oh, aleluia. Um dia eu preguei e uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor pregou para quem? Eu disse: por quê? Ele disse: eu contei, tinha 8 pessoas com seus 2 filhos e sua esposa, e o senhor pregou parecendo que estava para a multidão. O senhor pregou para quem? Eu disse: eu preguei para a glória de Deus, independente que tenha 4 ou 5 ou 6 ou 10, aleluia. Eu preguei para a glória de Deus, eu entreguei o meu tudo para Deus, o meu culto é para o Senhor. Entrega o teu tudo para Deus. Como nós somos observados, irmãos, Deus sabe, meu irmão, quando você se entrega para Ele, você não está importando com a informalidade. Você deixa a informalidade de lado e você diz assim: olha, aleluia, só tem 8, 4 é minha família, 4 são pessoas daqui, mas não tem problema nenhum. Eu vou entregar para o meu Deus, o meu louvor, a minha adoração, a minha entrega é para Ele. Aí Deus disse: eu vou dar mais, 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 eu vou dar mais. Aleluia, o culto não é para Ele, o culto não é para as paredes, o culto não é para as cadeiras, o culto é para mim, a adoração é para mim, a entrega é para mim, o louvor é para mim. Eu vou dar mais, eu vou fazer mais, eu vou agir mais, eu vou expandir, eu vou crescer, eu vou abençoar.
Alguém diz assim: para que tanta organização? Que bobagem é esta? É bobagem para você, mas para mim não, porque é para o meu Deus que eu quero que seja organizado. É uma simples reunião, pastor. Para que tanta organização? Eu quero organizar porque é para o meu Deus, é para a glória dele, é para louvor dele, é para exaltação dele. Eu vou fazer para ele. Prestar um serviço a Deus. Esta é que é a beleza do culto, irmãos. A beleza e a glória no culto. É isso que traz beleza para o culto. Independente de se tem 8 pessoas ou se tem 5. Pastor João Paulo, de vez em quando, me diz: pastor, o senhor, naquela época da rua sem saída, o senhor pregava tanto. Eu via a glória de Deus. E os irmãos sentados numa cadeirinha branca de plástico, de vez em quando uma quebrava, voava para cima. Aleluia, mas a glória de Deus estava ali, a beleza. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. A beleza e a glória de Deus estava no culto, independente da cadeira que você está sentado. Aleluia, o culto tem que ter beleza, o culto tem que ter a glória de Deus. Que tipo de culto nós estamos nos entregando para Deus? Segundo o subtópico do tópico 2. Em seguida, os cantores e músicos puseram-se a louvar o Senhor, entoando provavelmente os cânticos que Davi e outros salmistas haviam composto. Aleluia. Oh, irmãos, como é bom essa formalidade, essa entrega. Foi num culto de quinta-feira, lá na rua sem saída, que o evangelista Romeu Ramos recebeu a glória de Deus da vida dele. E ele que estava para ir para uma cadeira de roda, a tendência para o fracasso, para o resto da sua vida. Mas naquele culto onde tinha beleza, Haramassou te queimando, Haramagai. Aleluia. Aonde há sinceridade, aonde há uma verdadeira adoração a Ele, Ele desce para receber. E quando Ele desce com curas, Ele desce com milagres, Ele desce com prodígios, Ele desce com maravilhas. Ele desce para receber, mas Ele também Ele desce para dar e para fazer alguma coisa. Aleluia, o culto, irmãos, é um culto aonde tem que haver a beleza. Aleluia, aonde nós encontramos a glória de Deus. E Deus está dizendo no nosso meio nesta noite, aleluia, que Ele quer encontrar em nós a beleza do verdadeiro culto, e que a glória dele se manifeste em nossa vida. Quando há entrega, quando há voluntariedade, quando há um serviço prestado com amor, Deus vai se manifestar. Aleluia.
Subtópico número 4. O rei dirige-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento. Ele intercedeu não só por Israel, mas pelos gentios que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida de seu povo, para ali acorreriam. Aleluia. Querido, para que um culto tenha beleza, é preciso que tenha oração. Tem adoração? Tem. Mas é preciso que tenha oração. E nós vemos o rei se dirigir a Deus em oração, agradecendo por aquele singular momento que estava acontecendo. E ele intercede, não só por Israel, irmãos. Ele não é egoísta. Mas ele intercede também pelos gentios. Ele pede intervenção de Deus. Ele ora pela sua nação e ora também pelas outras nações. Eu não sei se você tem aprendido isso aqui. Um culto, irmãos, que tenha beleza, é preciso ter oração. Ei, minhas filhas, vocês que estão adorando a Deus, meus filhos, vocês que são instrumentistas e adoram a Deus, faça projeto de oração na vida de vocês. Não existe culto, aleluia, traz a oração para o seu culto, aleluia. Ore por você, mas também ore pelos outros também. Sente a sua dor, mas sente a dor dos outros também. Ore pela sua nação, mas ore também pelas outras nações. O egoísmo é uma coisa que mata. Eu chamo de egoísmo. Busque pela sua nação, mas ore também por outras nações. Subtópico número 5. Após o cativeiro babilônico, já no tempo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto. Nesse período, os sacerdotes puseram-se também a explicar a lei ao povo de Deus. Antes disso, a leitura das Escrituras limitava-se aos montes Gerizim e Ebal. Glória a Deus. Nesse subtópico número 5, do tópico 2, elementos do culto, além da adoração, além da oração, também a leitura da palavra era feita. Irmãos, nós não podemos tirar a palavra. A palavra, ela tem que manter. É preciso que nós mantemos a palavra, a leitura da palavra. Porque nós sabemos, irmãos, a palavra de Deus, ela traz beleza para o culto, irmãos. Um culto sem a leitura da palavra, sem a palavra, ela não traz a beleza que o culto precisa. Então tudo é por causa da palavra. E a palavra, a leitura da palavra. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu estou aplicando. Como está a leitura da palavra lá na sua casa? Quanto tempo você leva na leitura da palavra? Não existe beleza, irmãos, em um culto sem a palavra, sem a leitura da palavra. Neemias,
bem como Esdras, eles trouxeram a leitura da palavra como liturgia do culto. Fazia parte da liturgia do culto, a leitura da palavra. Então a palavra não pode faltar. Eu preciso de correr, porque preciso de encerrar. Subtópico de número 6. O culto levítico era encerrado com a bênção araônica. Ao serem assim abençoados, os filhos de Israel conscientizavam-se de que eram propriedade particular do Senhor. Uma coisa que também foi implantada no culto, e isso foi ortogado por Deus, esta bênção, chamada de bênção araônica, a bênção de Arão. Arão, ele abençoava o povo, ele levantava a sua mão para abençoar o povo. E essa bênção araônica, do capítulo 6 e 22 de Números, é aquela bênção que fala que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Essa bênção era a bênção araônica, a bênção de Arão aos filhos de Israel. Então, constantemente, nós vemos, irmãos, muita gente hoje banalizar a bênção apostólica. Hoje a bênção que nós recebemos não é a bênção araônica. Chamamos de bênção apostólica, a bênção dos apóstolos. Que é a bênção que nós damos aqui todo o encerramento do culto. Tem pessoas que não é muito importante com bênção apostólica não, irmão. E a bênção foi ortogada por Deus. Já lá no Antigo Testamento, pelo sacerdote, Deus ortogou que fosse a bênção ortogada pelo sacerdote. E agora no Novo Testamento, a bênção ortogada pelos apóstolos. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele ortoga que o grande amor de Deus, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Então lembre-se de uma coisa, que o culto, irmãos, ele deve ser completo. O culto, ele deve ser completo. O culto, ele não pode ser pela metade. Tem pessoas que não conseguem esperar a bênção apostólica. Tem pessoas que banalizam a bênção apostólica. Ele não está importando com a bênção apostólica. Tem uns que nem sabem receber a bênção apostólica. Eu procurei aqui uma fotografia que mostrasse a forma correta de receber a bênção. Porque tem gente que recebe a bênção apostólica assim, ó. Tem outros que recebem assim. Receber a bênção, você tem que colocar na posição de receber. Se recebe assim, ó, aí dá para receber com mão cheia. Amém? Mas tem outros também, que eu preciso te falar, que também não sabem dar a bênção apostólica. Dá a bênção apostólica assim. Está dando ou está recebendo? Porque isso aqui é forma de receber, não é forma de dar. Tem uns que dá a bênção apostólica, precisa de aprender a dar a bênção apostólica. Tem outros que dá assim. Então a bênção apostólica, irmão, se dá assim, ó. É levantar a mão santa. Se tem um pastor me ouvindo aí, bênção é dada assim, ó. Aí faz uma mão ali, ó. A imagem pegou bem certinho ali, cadê? Aqui, ó. Ó. Tá vendo? A bênção apostólica é dada assim, ó.
Bela imagem. Então, a bênção apostólica é para receber. Mas tem gente que não sabe receber e tem outros que não sabem dar. Então, é preciso saber receber. É preciso saber dar. E é preciso também saber receber. Amém? Tem gente que não sabe receber, irmãos. Às vezes chega uma bênção para ele. Irmão, não precisava não. Não precisava não, filho. Então não deveria nem ter dado. Saiba ser um recebedor também, irmãos. Eu, por um tempo na minha vida, eu não sabia ser um recebedor. Só gostava de dar, eu não gostava de receber. Aí Deus foi me ensinando. Você pensa que você é quem? Pensa que você é quem? Aí eu aprendi a ser um recebedor também. Vê as pessoas chegavam com a gravata, diziam, não, irmão, não precisa não, que é isso e tal. Aquela coisa orgulhosa. Hoje é diferente. Até um cheiro e um beijo leva. Porque a gente precisa aprender, saber receber, irmãos. Tem pessoas que não sabem receber, não. Não, irmão, estou precisando não. Muito obrigado, Deus abençoe. Precisando não. Se chegou, irmão, alguém te dando alguma coisa, receba. Aleluia. Receba, porque Deus tem um propósito. Talvez você tenha um endereço certo daquela coisa que chegou na sua mão. Talvez você não está precisando, mas você sabe o endereço de onde precisa. Quem pode dizer amém? Então vamos entrar na lição agora. Aqui é o momento. Importantíssimo. Contraste entre, primeiro, a tristeza do culto. Segundo, o desrespeito do culto. Primeiro, a beleza do culto e a glória do culto. Aí eu coloquei um I meio escondidinho, Maila. I. Isso. I. É o contraste entre essa primeira e segunda e a outra primeira e segunda. A tristeza do culto, irmãos. Qual é a tristeza do culto? A tristeza do culto, irmãos. Quem está me ouvindo, diga amém. É quando o pregador está pregando e a pessoa está conversando. Isso é a tristeza no culto. Qual a tristeza do culto, irmãos? A tristeza do culto, enquanto uns estão adorando e outros não estão. Isso é uma tristeza no culto. O culto tem que ter beleza, irmão, não é tristeza. Qual é a tristeza do culto? A tristeza do culto é o culto está ocorrendo e alguém mascando esse chiclete. Não sabe nem mastigar. Isso é uma tristeza, irmãos. Um culto, alguém mascando chiclete no culto. Qual é a tristeza do culto? A tristeza do culto é alguém que vem para o culto e fica toda hora levantando, sem necessidade. Ele tem a síndrome de beber água. Não está nem com sede. Ele tem a síndrome de ir na casa de banho. Não está nem com vontade de ir na casa de banho. Aí alguém diz assim, olha, eu descobri uma forma dos irmãos não ir mais à casa de banho. Eu disse, moço, manda para mim essa fórmula. Aí, mandaram a fórmula para mim. Coloca na porta da casa de banho assim, 5 euros para entrar na casa de banho. Aí, ó. Então isso é a tristeza do culto, irmão. Toda hora a pessoa levanta para lá, para cá, levanta. Ele não consegue chegar, ele não consegue centrar no culto. É uma tristeza isso no culto. São coisas, irmão, que não traz beleza para o culto. Coisa que traz a tristeza para o culto. Outra coisa que traz tristeza para o culto. A pessoa vem para o culto, mas fica mexendo no telemóvel. Tudo bem que nós estamos nessa era dos smartphones, tablet. Mas o que está sendo mexido no telemóvel é o que é? É alguma coisa sobre o culto? Ou você está olhando Facebook, olhando Instagram, a pessoa passa o dia todo olhando Instagram, Facebook.
redes sociais, quando chega no culto, ele é a tristeza do culto. Você vai olhar para o seu irmão e falar assim: você não vai ser mais a tristeza do meu culto. Não podemos ser a tristeza do culto, irmãos. O culto, irmão, tem que ter beleza. E isso estraga a beleza do culto. Alguém no Facebook, alguém no Instagram, alguém estraga a beleza do culto. Outra coisa que entristece o culto: criança andando na igreja para lá e para cá. Aqui eu exijo dos meninos que trabalham na rede CMA que eles usam o colete para que seja identificado que eles estão trabalhando. É uma exigência minha. É uma ordenança. Para que identifique que eles estão em trabalho, está movendo para lá, para cá, porque estão trabalhando. Isso traz beleza no culto. Agora, muitas das vezes, nós vemos obreiro deixar criança para lá e para cá, corre para lá, corre para cá, estragando, entristecendo o culto, irmãos. As crianças têm que ser ensinadas em casa. E se chegar no culto, chegar no templo, e elas agirem de forma incorreta, é preciso que haja uma ação do pai, da mãe, do obreiro. Epa, aqui não, meu filho, vem cá, pega pelo braço. Eu me lembro quando eu era um jovem ainda, 21 anos, e eu fazia trabalhos, nós estávamos numa igreja, e a igreja estava lotada, e eu tinha um pastorzinho pequenininho, meu pastor era um pastorzinho pequenininho, mas pensa num homem cheio de beleza, cheio da glória de Deus. Aprendi muito com aquele pastor, pequenininho. E aí nós estamos numa igreja lotada, e eu jovem, querendo aprender, e trabalhando na obra de Deus, aquela coisa. E eu, não sei, parece que aquele dia eu ia pregar, nós tínhamos feito um evangelismo, 22 almas tinham se entregado a Jesus durante o dia, naquela cidade. E nós estávamos lá no culto, e de repente, 2 crianças para lá e para cá, 2 crianças para lá e para cá. Aí o pastorzinho, meu irmão, desceu, e pá, pegou na mão da criança. Disse: cadê o pai dessa criança? Levanta aí, cadê o pai e a mãe dessa criança? Irmãos, o pai sumiu e a mãe também. E você sabe quem era o pai e a mãe? Era um pastor que estava sentado na primeira cadeira. Ele ficou caladinho, colocou a cabeça entre as pernas, ficou caladinho. E o pastor forçou o apelo: cadê o pai? Vocês compreenderam? E sabe o que era aquilo? Parecia um absurdo, irmão, mas não é. É zelo. Cuidado com a casa do Senhor. E nós devemos respeitar, irmãos. Aqui o segundo ponto: o desrespeito do culto. Pessoas que não respeitam o culto, irmãos. Vem com qualquer roupa, vem de qualquer jeito. Ele não respeita o culto. É um desrespeito. Ele não está importando, ele parece que não está na igreja. Pessoas que vêm para a igreja, parece que não está na igreja, não veio para a igreja. Parece que está em outro canto. Você está no templo do Senhor. Respeite o templo e respeite o Deus do templo. Até no ensaio. Cadê os jovens? Até no ensaio. Você traz os seus filhos para o ensaio. Cuidado para os seus filhos não ficar correndo na igreja para lá e para cá. Tem que ter respeito ao templo. Eu não aceito. Eu chego aqui, tá em ensaio, que eu vejo criança, epa, vem cá. No templo não. Ah, mas não é culto, mas é templo. Continua sendo templo. Aleluia. Tem que continuar honrando Deus do templo. Essas coisas, irmão, traz desrespeito. E nós é que temos que cuidar da beleza do templo. Tudo isso traz manifestação da glória de Deus, quando nós fazemos com o coração na obra do Senhor.
Se coloquem de pé. Então há um contraste entre a tristeza do culto e a beleza do culto. Há um contraste entre o desrespeito do culto e a glória do culto. Quando há respeito no culto, irmãos, há glória do culto. Quando há, aleluia, quando não há tristeza no culto, haverá a beleza do culto. Quando as pessoas não fazem coisas feias no culto, aí haverá beleza no culto. Amém, meus irmãos? Então diga assim comigo: a beleza e a glória no culto. Diga: Senhor, eu vou prestar o verdadeiro culto ao Senhor, e eu creio na beleza e na glória do culto. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, encerra aqui essa parte. A próxima parte vai ser na próxima terça-feira.